寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Vietnã e Mongólia, Vietnã ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao Vietnã, beleza? E vocês devem estar me perguntando, né, por que, né, que eu tenho essas duas bandeiras. Aliás, quem puder dar aquele apoio, justamente porque hoje nós vamos falar de uma milícia que começou no norte e terminou no sul, ou seja, de norte a sul ela causou no Vietnã. E hoje nós vamos falar sobre a Binh Xuyen. Vocês devem estar perguntando, que é isso? Binh Xuyen? Não é isso daí, não é chinês não? Relaxa, relaxa que eu já vou explicar. Bem, inicialmente a Binh Xuyen ela foi criada em 1920 por um cara chamado Duong Van Duong. E ela foi criada, adivinha onde? Exatamente em Binh Xuyen, na região Binh Xuyen, que fica aí perto de Hanoi. E inicialmente foi criado como uma gangue de trabalhadores e criminosos. Durante o seu ápice, aí, ainda nos anos 20, né, logo no seu início, eles conseguiram bater um recorde aí de 300 pessoas. E depois aí os trabalhadores foram saindo e os criminosos foram entrando. Em 1930, o que mais tinha nessa gangue aí, nesse grupo aí, eram criminosos. E com isso acabou entrando uma outra figura marcante que se chamava Le Van Vien, decorem esse nome. E com isso, né, a Binh Xuyen começou a praticar diversos crimes, como sequestro, roubo, extorsão, furto, tráfico, tanto de entorpecente quanto de armas. Então as coisas aí meio que foram pegando um rumo aí meio cabuloso. E então outros grupos, outros criminosos acabaram entrando aí na Binh Xuyen justamente para se proteger de criminosos maiores. Então o criminoso pequeno acaba entrando aí na Binh Xuyen, né, para se proteger de uma gangue rival, disso, daquilo. E traficantes, outros bandidos também. Então, e essas pessoas aí eram bem-vindas na Binh Xuyen, justamente pelo fato de que elas sabiam atirar, elas já tinham conhecimento de pessoas, né? Principalmente aí traficantes, conhece todo mundo, inclusive deve conhecer até muita gente aí de terno e gravata, naquele tempo não necessariamente terno e gravata, mas enfim. Então, era útil, né? Porque tinham contatos, tinham armas, tinham pessoas que sabiam se defender e defender o outro. E ainda eles tinham aquele código de criminoso, né? Tipo, algumas coisas aí dentro do grupo não eram permitidas, outras eram permitidas, enfim, era como facção criminosa de hoje em dia que vocês sabem como são. E beleza, né? E eles foram crescendo, e em 1940, né, eles basicamente tiveram a sua primeira missão. E que foi basicamente o que? Em 1940 o que aconteceu? Exatamente, a França cedeu. A Alemanha invadiu a França, então, né, essa notícia repercutiu o mundo inteiro, principalmente a Indochina, vulgo Vietnã também. E com isso eles se sentiram encorajados em atacar a Cochinchina, junto com alguns comunistas, e adivinha, pois os franceses acabaram repelindo eles. Mas nada do que é ruim, nada do que está ruim não pode piorar. Em 1941, o Japão acaba atacando, né, a Indochina, vulgo Vietnã, e a Binh Xuyen tenta atacar os japoneses, tenta revidar, só que os japoneses aí castigam a Binh Xuyen, inclusive o próprio Le Van Vien acaba indo preso em uma dessas, mas mesmo preso aí ele consegue negociar a soltura e anistia aí de 250 membros importantes aí. Então, né, a Binh Xuyen sem o vice-líder, né, que era o Le Van Vien, que de certa forma fazia uma oposição ideológica ao Dong Von Dong,
né, acabou se dividindo, né, porque o Dong Von Dong em 1943 ele acaba entrando aí para o Partido Comunista. E isso faz com que muitos aí acabem vendo que o esquema não era esse, não era se juntar a partido, não era a ter ideologia, a ideologia seria o dinheiro, mas beleza, isso acabou de certa forma rompendo aí um pouco, aí, desbalanceando um pouco a bichunia internamente. Mas no dia 9 de março de 1945, né, o Lee Van-Viu ele consegue fugir de uma prisão japonesa controlada pela Kempeitai, e aí ele volta aí para Binchunyen e aí ele consegue aí equilibrar as coisas. E já no dia 13 de agosto ainda de 1945, a Binchunyen, né, junto com os Viet Minh, eles vão lá e atacam o Império do Vietnã, governado pelo Bao Dai, e atacam o Império do Japão, e eles até que conseguem uma vitória, dividindo o país aí até o paralelo 16, onde o norte passava a ser comunista, né, onde a Binchunyen também, de certa forma, passava a estar ali no comunismo, então, por isso aqui da bandeira comunista, mas enfim. E beleza, né, as coisas foram indo, até que no dia 24 de setembro ainda de 1945, a Binchunyen acaba se dividindo novamente, né? Justamente pelo fato de que um soldado aí, do Duong Von Duong, né, acaba cometendo uma atrocidade com 150 civis, incluindo crianças. Mas para as coisas não ficarem tão ruins, não ficarem tão pesado, aí eles meio que prenderam o cara, né? E esse cara que tinha um apelido de Banho, né? Não banho, Banho, tá? Então ele foi preso e dentro da prisão ele acabou se zerando, se é que vocês me entendem. Ele acabou se empacotando. E com isso deu uma estabilidade aí, né, na Binchunyen novamente. Só que depois aí iria vir uma outra coisa que iria tirar a estabilidade, porque ainda em 1945, o Dong Von Dong, né, ele estava mandando guerrilhas aí contra o Vietnã do Sul, curiosamente liderado por quem? Por Bao Dai. Mas o problema não era a questão da guerrilha contra o Vietnã do Sul, porque a Binchunyen também estava lutando contra os franceses e estava conseguindo bastante território. O problema era que o Dong Von Dong, né, ele estava mandando guerrilhas contra vietnamitas que estavam discordando do Partido Comunista. Então ele acaba sendo expulso aí da Binchunyen, mas continua como um líder simbólico. E em 1946 a Força Aérea Francesa joga umas biribinha onde o Dong Von Dong estava e obviamente ele acaba falecendo. Então quem passa a liderar oficialmente aí sim é o Lee Van-Viu. Só que tinha um pequeno problema. Com isso, a Binchunyen estava já estava trincado entre comunistas, nacionalistas e apenas mercenários, que eu acho que era o que deveria ser. Mas ainda assim ele ainda conseguiu manter. Em 1948 o Lee Van-Viu ele pensa em dissolver o grupo, pensa em dissolver a Binchunyen, né, que inclusive eles tinham a própria bandeira, que era vermelho, azul e uma estrela dourada. Eu deveria ter mandado fazer essa bandeira, mas enfim. Então ele chega a pensar em dissolver o grupo, só que em 1949 quem aparece? Vamos lá, Bao Dai, né? E o Bao Dai acaba virando uma figura simbólica aí, importante até mesmo dentro da própria Binchunyen, porque ele consegue apaziguar as coisas, né? Já que, curiosamente, ele era o imperador do Vietnã que eles combateram em 1945. E agora eles estão, de certa forma, servindo aí, né, o Bao Dai. Mas o porquê que o Bao Dai era importante para Binchunyen? Porque o Bao Dai dava meio que um certa passe livre aí, né, para Binchunyen. Inclusive chegou até mesmo patentear o Lee Van-Viu como tenente-coronel. Mas a questão é que a Binchunyen era, de certa forma, ajudada pelo Bao Dai, porque o Bao Dai, quando os soldados do Vietnã do Sul desertavam, ele falava: podem servir qualquer outra milícia, contanto que seja anticomunista. Mas, se for servir, vai na Binchunyen que os caras é de confiança. Vamos lá. Então,
muitos aí soldados aí do Vietnã do Sul acabavam desertando e eles iam para Binh Chunyen. E por incrível que pareça, eles tinham sim bastante vitórias aí contra os guerrilheiros, contra os Vietcong, justamente porque, primeiro, eles eram uma milícia, eles não seguiam regras. Segundo, tudo que um país numa guerra faz, eles podiam fazer 3 vezes pior sem consequência. Afinal, eles eram uma milícia, eles não eram uma força estatal, eles não tinham que responder a comandante, a general, a presidente, a imperadora, a países segundos, terceiros. Então, eles basicamente podiam ter a liberdade de fazer a atrocidade que quisessem. Eles tinham liberdade para cometer qualquer tipo de atrocidade. Então, beleza, né? Ficou por isso mesmo. Mas como é que a Binh Chunyen se sustentava, né? Afinal, um grupo precisa de grana. Wagner Group é pago, Azov é pago, um monte de milícias aí, grupos mercenários são pagos. E como que a Binh Chunyen se sustentava? Simples. Tráfico, sim, eles tinham rotas no Laos, no Camboja, na Tailândia, tráfico de entorpecentes, de armas, extorsão, né, eles extorquiam famílias aí dos prisioneiros guerrilheiros, né, dos comunistas. Então, meio que eles tomavam dinheiro aí da família aí, meio que não tinha nada a ver. E não só isso, mas vocês devem estar pensando, tá, isso gera uma grana, mas não o suficiente para sustentar um grupo aí de pessoas com armas, alimentos, não. Eles também tinham negócios aí com bordéis, eles controlavam diversos bordéis na Indochina, e não só na Indochina, mas sim eles conseguiam até mesmo controlar certos cassinos em Macau, ou seja, um grupo no Sudeste Asiático, no Vietnã, conseguiu chegar até Macau, controlar certos cassinos, e o dinheiro desses cassinos iam aí para Binh Chunyen. Então os caras estavam se sentindo forte, estavam se sentindo poderoso, e eles pensaram, Saigon está vacilando, por que não? E isso em 1955, né, quando Bao Dai já tinha sido deposto, e quem estava no poder era Ngo Dinh Diem, né, que era um republicano que perseguia budista num país majoritariamente budista. Então, as coisas começaram a ficar feio, né? E o Binh Chunyen tentou dar um golpe de Estado em 1955, mas em uma semana de combate, as forças do Vietnã do Sul, lideradas por Duong Van Minh, né, que eu já fiz vídeo sobre, aí eles esmagaram a Binh Chunyen, e muitos soldados aí da Binh Chunyen acabaram voltando a fazer parte do exército do Vietnã do Sul, e o Le Van Viu acabou indo para a França, mais precisamente para Paris. Então, né, o Duong Van Minh, ele tenta entrar em contato com o governo de Paris, com o governo da França, para extraditar o Le Van Viu, e ele não obtém resultado. Então, o que acontece? O exército sul-vietnamita dá cabo da família do cara, e marcando aí o fim aí do grupo, né, já que ele nunca mais voltou para o Vietnã, nunca mais voltou para a Ásia, ficou na França até morrer. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Comentem aí o que vocês acharam. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Vocês já tinham conhecimento dessa milícia, desse grupo? E eu tenho uma ideia de começar a fazer vídeos aí sobre sociedades secretas no Vietnã. O que vocês acham? Eu acho interessante, eu acho que eu vou levar essa ideia para frente. Então já vai ficar aí a playlist aí com a estreia aí da Binh Chunyen, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Quem puder me seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais também, tamo aí, tamo junto, beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Curte, compartilha, se inscreve, falou e fui!